Bom dia, meu povo, mais uma vez, Moca Moquinha, trazendo mais uma aulinha aí para você. Hoje agora vamos começar a falar de geometria, vamos falar de círculos e circunferências, tá? O que tem aqui que importa pra gente? Aquela parte de ângulos na circunferência, relações métricas na circunferência, beleza? Então vamos acompanhar lá, ó, ligando aí nosso material, né? Olha lá, ângulo central. Qual que é a ideia do ângulo central? Você tem uma circunferência, você tem um ângulo aqui, né? Você tem duas semirretas formando o ângulo e o vértice delas está no centro da circunferência. Daí o nome ângulo central, tá? Lembrando que o nome do ângulo tem a ver com a posição do vértice dele no círculo. E aí ele faz um ângulo aqui de alfa, tá? Medido em graus, né? Por exemplo, sei lá, 50 graus. E aí, esse ângulo determina na circunferência essa corda AB, tá? Essa corda AB, você poderia medi-la em centímetros, por exemplo, tá? Mas não é a medida linear dela que me interessa. Eu não quero a medida dela em centímetros, eu quero a medida dela em graus, tá? Lembrando que se você tivesse um círculo menor passando por aqui, o tamanho da corda AB em centímetros ficaria menor, mas a medida em graus ainda é a mesma, tá? E aqui o que eu quero trabalhar é a relação da medida desse arco, né, AB em graus, comparado com a medida desse ângulo em graus, tá? E qual que é a relação? Que esse arco aqui, ele tem a mesma medida deste ângulo, né? Não o seu comprimento, a sua medida de abertura aqui em graus, tá? Então você tem aí a relação que no ângulo central, o ângulo tem a mesma medida do arco que ele determina, beleza? Nosso próximo tipo de ângulo é, deixa eu ver aqui, ângulo inscrito. Qual que é a relação do ângulo inscrito? É quando o vértice do ângulo está sobre a linha da circunferência, né? Ele não está mais no centro, o vértice está exatamente sobre a linha da circunferência. Então você tem aqui de novo o seu alfa e ele vai de novo determinar esse arco AB, tá? Mais uma vez, sempre eu estou pensando na medida do arco AB aqui em graus, tá? Qual vai ser a relação entre esse arco e esse ângulo? É de dobro e metade. Um é o dobro do outro, o outro é metade de um, tá? Para você não esquecer quem que é o dobro, quem que é metade, você pode fazer essa associação tola aqui, né? Não tem nada a ver, mas só para te ajudar a lembrar, você pensa assim, ó. Ah, e o tamanho dessa curvinha aqui é pequenininho. Já essa curva aqui, ó, é grandona. Então, ela que é o dobro dessa daqui. É uma forma de pensar que não tem nada a ver, né? Não é o tamanho, o tamanho que você desenha a curvinha que vai afetar na medida do ângulo. Mas, pelo menos, serve para você estar associando aí que esse que é o maior, esse que é o menor. Então, o arco é o dobro do ângulo. Então, tá aqui o ângulo é metade do arco, certo? E aí é interessante que se você tiver vários ângulos inscritos, né? Se eu tivesse outro ângulo aqui, com vértice aqui, um com vértice aqui, um com vértice aqui, um com vértice aqui, todos eles determinando o mesmo arco, todos eles vão ter então a mesma medida, porque todos eles vão valer metade do arco. Beleza, gente? Vamos para o próximo aqui, ó. Ângulo excêntrico interior, né? Ou ângulo excêntrico interno, eu acho melhorzinho, tá? Então o que que acontece aqui agora? Ó, o vértice do seu ângulo, ele tá para dentro do círculo, mas ele não tá exatamente no centro aqui. Ele não tá nem na linha do círculo, para ser chamado de inscrito, nem no ponto central, para ser chamado de central. Ele está jogado aqui num ponto no interior qualquer, tá? Então, vamos focar aqui no alfa, tá? Marquei os dois aqui, mas vamos focar no alfa. Cadê o arco que esse ângulo alfa determina? Ah, ele determina esse aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Ele determina o arco AB, certo? Ele determina o arco AB. Mas se você parar para pensar, aqui atrás também é alfa, porque é oposto pelo vértice. E no caso, esse ângulo alfa aqui de trás, ele determinaria o arco CD, certo? O arco CD. Então, quanto que vai valer esse alfa? Vai valer a média dos dois arcos. Você vai somar o arco AB, vai somar o arco CD e vai dividir por 2, certo? Então, o ângulo alfa
vai valer a média dos dois arcos. Se você quisesse falar do beta, mesma coisa. Beta está determinando aqui, ó, o arco BC, certo? Esse arco BC. Mas se você for ver aqui atrás também é beta, porque é oposto pelo vértice. E ele determinaria o arco AD, né? Então quanto que vai valer beta? Vai ser metade do de baixo, metade do de cima? Não, vai ser a média dos dois arcos que ele determina, certo? E o nosso último caso de ângulo, o nosso ângulo excêntrico exterior, tá? O ângulo excêntrico externo, tudo bem? Então qual que vai ser a parada aqui? O ângulo não está nem no centro do círculo, nem sobre a linha do círculo, nem num ponto qualquer no seu interior. Ele está num ponto qualquer na parte exterior do círculo, tá? Ele está do lado de fora do círculo. Então está aqui o meu vértice, né? Ele faz o ângulo alfa. E aí repara agora que essas retas que formam o ângulo alfa, elas cortam a circunferência duas vezes, tá? Eu tenho esse arco que está destacado aqui, ó, CD, né? Mas eu também tenho esse arco que está destacado, que é o AB, né? Esse arco AB, não destaquei não. Quanto que vai valer o alfa então? Será que vai valer metade desse aqui ou vai valer metade desse aqui, né? É a média dos dois? Eu somo e divido por 2? Não. Dessa vez você subtrai e divide por 2, tá? Aqui, ó, no interior, você somava os dois arcos dividido por 2. Aqui você vai subtrair os dois arcos e dividir por 2, tá? Nossa, Moca, mas esse módulo aqui, o que é isso aqui? Não, o módulo é só para você não correr o risco de escrever o alfa com valor negativo. Que vai que você dá uma de bobo ali, né? E aí você fala assim, a Moquinha falou que é só subtrair os dois arcos e dividir por 2. Aí você vai lá e pega o arco AB, que é pequeno, menos o CD, que é grande, aí vai dar negativo. Aí você não vai me falar que o ângulo é negativo, né? Então é o ângulo grande menos o pequeno. Se você já tem certeza que está fazendo o grande menos o pequeno, nem precisaria do módulo, tá? Se por acaso você fizer o pequeno menos o grande, o módulo vai fazer falta aí só para ter certeza que o resultado fica positivo, certo, gente? Não precisa estressar com isso não. Então aí também a gente ganha essa propriedade aqui. Toda vez que você tiver um quadrilátero dentro de um círculo, a soma dos ângulos opostos, tá? Você pega um par de ângulos opostos aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui o ângulo A e o ângulo C, né? São dois ângulos que estão um de frente para o outro. A soma desses dois valores é igual à soma desses dois valores aqui também, do B com o D, que também é um par de ângulos opostos, que por sinal é igual a 180, tá? O ângulo A mais o ângulo D, que são adjacentes aqui, eu sei lá quanto que vale a soma deles, né? O C com o D, que são lado a lado, eu não sei quanto vale a soma deles. Eu sei que a soma dos dois opostos vale 180. E esses dois também. Então, por isso que a soma desse par é igual à soma desse par. Como você vê isso? É fácil, ó. Pensa aqui, ó. Vamos destacar aqui o ângulo C. Tá vendo? Ó, pintei de vermelho aqui. Esse ângulo C, cadê o arco que ele determina? Ele é formado por essas duas retinhas aqui de baixo, e ele determina esse arco todo aqui na circunferência, ó. Ele determina todo esse arco daqui, certo? E o ângulo lá de cima, do vértice A, que eu pintei de verde aqui, tá? Espero que você não seja daltônico, tá, gente? Então você me desculpa aí. O verde, ó, lá de cima, ele... O que ele vai fazer aqui, ó? Ele determina este arco aqui. Tudo bem? Esse arco aqui embaixo, tá? E aí, o que acontece? Eu não sei quanto que vale o ângulo verde, nem o ângulo vermelho, só que esse arco vermelho, somado com esse arco verde, eles cobriram o círculo inteiro, certo? Então eu tenho certeza que o arco vermelho mais o arco verde tem que valer 360 graus, certo? Tem que valer 360. Se a soma dos dois arcos vale 360... e os ângulos que eles formam vale metade desses arcos, então, se a soma dos arcos dá 360, a soma dos ângulos tem que ser metade desse valor, né? Então, tem que ser 180, já que os ângulos são metade dos arcos, né? Estou dizendo que, por exemplo, se esse vermelho for uns 260 e esse verdinho for 100,
quer dizer que o ângulozinho vermelho é metade, 130, e o ângulozinho verde é metade do 100, 50. A soma fecha 180, tá bom? A mesma coisa aconteceria se eu destacasse aqui o ângulo B e D. Você pinta o arco que o ângulo B determina, pinta o arco que o ângulo D determina, você vai estar pintando o seu círculo inteiro, então essa soma dos arcos daria 360 graus. Então os ângulos que formam eles dariam seus 180 graus. Certo, gente? Tá? Então você tem essa relaçãozinha aí também, tá? É muito comum às vezes você ver umas coisas parecidas assim com um triângulo retângulo, né? Se você for parar para pensar, ó, se você tiver um triângulo retângulo e um círculo passando por fora, que a gente já viu que todo triângulo tem um círculo que passa por fora, que passa por dentro, já que ele tem um ângulo de 90 e esse ângulo estaria inscrito, o arco que ele faz é sempre metade do círculo, né? A hipotenusa seria sempre o diâmetro de um círculo, quando você tem um triângulo retângulo dentro do círculo assim, tá bom? Isso aí eu vou deixar para vocês verem dentro de exercícios. Aí, gente, a gente tem que saber isso daqui, ó, relações métricas na circunferência. Agora que vai vir um toquezinho pessoal aqui, uma preferência minha. Olha que treva. Você tem aqui, ó, relação entre cordas. Aí vai te ensinar que quando você tem dois traços, né, cordas são esses traços aqui dentro da circunferência que não passam, né, quer dizer, se passasse pelo centro, essa corda ganharia o nome especial de diâmetro, certo? Se não passa no centro, é uma corda qualquer. Então eu tenho cordas quaisquer aqui, tá? E aí tá falando aqui, ó, aqui eu tenho o ponto P, onde elas se cruzam, aqui é o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, aí tá falando que PA, esse traço aqui, vezes PC. Cadê PC? Esse traço aqui é igual a PB, esse traço aqui, vezes PD. Ah, tá. Então, esse aqui vezes esse aqui, tem que decorar essa posição. E olha que dependendo, às vezes você vai estudar isso aqui num outro material, tem lugar que traz isso aqui escrito em forma de fração, né? Coloca assim, esse tracinho sobre esse tracinho, igual a esse tracinho sobre esse tracinho, sei lá, umas doideiras assim. Aí você ainda tem que decorar também quem é em cima e quem é embaixo, né? Fica mais difícil, porque em forma de conta de vezes você não tem que decorar a ordem da conta de vezes, mas tem que saber quem que são os carinhas que estão multiplicando. Aí, enquanto você ainda não decorou, ainda vem mais, ó, relação entre secantes. E se os dois traços, né, forem secantes ao círculo? Se ao invés do ponto de encontro aqui for dentro, o ponto de encontro for aqui fora. Aí ele está falando que, né, você tem aqui A, B, P, D, C, está falando que PA vezes PB igual a PC vezes TD. Então peraí, PA é esse tracinho aqui, né? AB, não, esse traço é AB, nem tem AB aqui. Tem PA, PA é daqui até aqui. Aí também tem PB, que é só o pedacinho pequeno. Engraçado, tem o pedacinho pequeno, mas não tem o pedacinho grande. Ai, velho. Dá trabalho decorar isso aqui, né? E aí, enquanto você não decorou, ainda vem outra. Você vai, meu Deus do céu, caramba. Tá, aí vem aqui, ó, uma secante e uma tangente, né? Essa é a secante, que corta o círculo em dois pontos. E essa é a tangente, que ela raspa o círculo, né? Se eu fosse prolongar essa reta aqui, ela ia passar raspando aqui. Aí quer dizer que o PQ, esse aqui é o quadrado, é igual a, deixa eu ver, esse pedaço vezes esse aqui, deixa eu ver, PR, é esse aqui e PS. Não, PS é o tudo. Ai, gente, é confuso. São 3 casos para você decorar, tá? Então, o que você vai fazer aqui, nosso jeitinho moca? Eu não quero que você decore nenhum. Aí, resolvido. Não tem mais nada para decorar. Ao invés de você pensar nessas relações métricas aqui, né? Relação de corda, relação de secante, relação de tangente, não sei o quê, nós vamos aprender uma coisa só. Nós não vamos aprender 3 coisas diferentes. Nós vamos aprender uma coisa apenas, que é a ideia de potência de ponto, tá? Qual que é a ideia de potência de ponto? Então, vai ser isso aqui, ó. Você tem um círculo, certo? E você tem um ponto, que eu vou chamar de P. Como se calcula a potência desse ponto em relação a esse círculo, tá? A potência do ponto, gente, ela só depende da posição do ponto e do círculo, tá? Não depende de mais nada. Mas como você não tem um olho biônico, né? Você vai dizer, ó, tá aí o ponto e o círculo. Fala aí, vamos lá, agora, de cabeça, quanto que vale essa potência aqui? Ué, sei lá, moca, eu preciso de umas medidas, né? Então, o que você faz? Você traça uma reta, qualquer reta, tá? Qualquer reta. Aí a sua reta vai cortar o círculo em 2 pontos, né? Nesse caso aqui, cortou o círculo em 2 pontos.
Então eu tenho aqui o ponto A e eu tenho ali o ponto B, tudo bem? O que vai ser a potência do ponto? Você vai pegar a distância do ponto P até o ponto onde ele... você vai pegar a reta aqui que passa no ponto P, né? E vai pegar a distância do ponto P até onde a reta cortou o círculo, né? Ah, mas em qual dos dois pontos? Vai pegar dos dois. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, do ponto P até onde a reta cortou o círculo, que foi no ponto A, certo? Então, vamos supor que mediu 4, tá bom? E vou pegar também o outro trecho, né? Vou pegar esse trecho aqui também, ó, do ponto P até onde a reta cortou o círculo, tá? Vamos fingir que dá 2, tá? Então, qual que é a potência desse ponto? É só você multiplicar os dois pedaços, tá? É só você multiplicar as duas distâncias. Não importa o desenho, eu não preciso estar vendo o desenho. A regra é, quais são as duas distâncias que eu tenho que multiplicar? Do ponto até onde a reta corta o círculo num local, vezes do ponto até onde a reta corta o círculo no outro local. Esses locais, nesse caso, são A e B. Então, a potência do meu ponto P vale 2 vezes 4, 8. É só isso que você tem que aprender, tá? Se você aprender isso, você vai saber todas aquelas formulinhas lá de trás, tá? Como? Vai fazer o seguinte, fazer uma cópia desse desenho aqui, tá? E se você, ao invés de ter feito aquela retinha, tivesse feito essa retinha aqui, tá? Uma reta totalmente diferente. Aí o que eu ia te falar? Não importa, porque o ponto ainda é o mesmo? Sim, o ponto ainda é o mesmo. O círculo ainda é o mesmo? Sim, o círculo ainda é o mesmo. Então, o valor da potência não vai mudar. Não vai mudar, tem que continuar dando o mesmo resultado, tá? Então, essa sua reta aí, por exemplo, ela cortaria o círculo ali, naquele ponto C, e aqui, nesse ponto D, tudo bem? Então, qual que é a definição? Você vai pegar, vai multiplicar as duas distâncias. Quais as duas distâncias? Do ponto até onde a reta corta o círculo, vezes do ponto até onde a reta corta o círculo. Então, você vai pegar essa medida aqui, essa distância azul aqui, tá? Vamos supor que vale 8, e essa distância aqui, tá? Vamos supor que vale 1. E aí, se você for fazer a conta agora da potência de acordo com esta nova reta, quanto que ia dar a potência? Ia dar 1 vezes 8. Ia dar 8. E aí, repare, qual é o tchan da coisa aqui, ó? A potência que eu fiz com essa reta, que foi 2 vezes 4, deu a mesma potência usando essa reta, que foi 1 vezes 8. Por quê? Porque a reta pode até ser diferente, mas nunca dependeu da reta. Sempre dependeu apenas do ponto e do círculo. Se você tivesse um olho biônico, que você batesse o olho ali e falasse, daqui até ali tem tanto, né? Do jeito que está aqui, essa distância do centro, a potência desse ponto é tanto. Só que você não tem esse olho biônico. Então, você faz uma reta só para te ajudar a enxergar o valor da potência, tá? O resultado já estava predestinado a partir do momento que eu escolhi o ponto aqui e o círculo aqui. Caramba, predestinado, ó, até arrepiei aqui, certo? Você faz a reta para ter medidas para você fazer a conta. Compara então agora com aquele slide anterior, ó, com essa fórmula aqui. Olha o que está aqui. Agora faz mais sentido, ó. PA vezes PC, é o que está escrito aqui, igual a PB vezes PD. PB vezes PD. PA vezes PC é justamente o quê? O resultado da potência do ponto de acordo com essa reta. De acordo com essa reta aqui. E o que é PB vezes PD? PB é isso aqui e PD é isso aqui. É justamente a potência do mesmo ponto calculado de acordo com esta reta. E por que está igualando os dois? Porque o ponto é o mesmo. Então, a potência feita por uma reta tem que ser igual à potência feita pela outra reta. Então, não é questão de você decorar a posição dessas 4 medidas. A questão é você decorar a ideia de potência de ponto. Entenda como que você faz a potência de ponto
E aí entenda que se você fizer várias retas ali, podia ter umas 5 retas passando aqui. Eu ia poder igualar as 5 contas de vezes, tá? E aí na hora de um exercício, eu te dei aqui 4 medidas, 4, 8, 1, 2, uma delas vai ser x, 2 delas vão ser x, sei lá. A hora que você escrever essa última conta aqui, ó, que eu estou piscando aqui, de repente seria uma conta cheia de x, mas é uma letra só, você vai descobrir esse x, certo? Então, vamos para o outro caso. E se eu tiver o meu círculo e agora o meu ponto for aqui fora, tá? Não importa, uma vez que o círculo está ali e o ponto está ali, a potência do ponto está predestinada, tá? Nossa, arrepiei de novo. Não importa, só que se eu tivesse um olho biônico fodão, eu olhava aqui e falava, ó, pelo tamanho do círculo aqui e a distância que o ponto está ali do círculo, a potência desse ponto é tanto, mas eu não tenho esse olho biônico, né? Nem você. Então o que a gente faz? A gente faz uma retinha qualquer para ajudar a gente, tá? Então, por exemplo, eu vou marcar essa reta aqui. Essa reta aqui vai cortar o círculo ali naquele ponto A e aqui nesse ponto B. Tudo bem? E aí, então, eu não vou mudar a regra. Eu falei que a gente aprendeu uma coisa só. Eu não posso ficar mostrando cada hora, num caso, mudar a regra. Eu disse que era uma coisa só. É potência de ponto. E eu disse o quê? Não importa como é que é o desenho. Eu nem preciso olhar o desenho. O que é a potência? É a distância do ponto até onde a reta corta o círculo, vezes a distância do ponto até onde a reta corta o círculo lá do outro local. Tá bom? Então é isso que eu vou pegar. Eu vou pegar este pedacinho aqui, que é a distância do ponto até onde a reta cortou o círculo aqui, né? Para eu saber esse pedaço vermelho, eu preciso ter essa medida, né? 3, por exemplo, tá? Vezes quem? Esse pedaço aqui, não é o de dentro, não é o de dentro. Lembra da definição? É do ponto até onde a reta corta o círculo. Eu nunca disse que a distância de onde a reta corta o círculo até onde a reta corta o círculo. Não é a distância entre os dois locais onde a reta corta o círculo. É do ponto até onde corta, vezes do ponto até onde corta. Aí o cara, né, ele não vai te dar esse traço verde todo, ele te dá, por exemplo, aqui dentro, 9. Mas não é esse 9 que você precisa, né? É o pedacinho pequeno aqui, 3, vezes o pedação todo, que no caso é 9 mais 3. Então a potência desse ponto é 3 vezes 12, 36 a potência desse ponto, certo? Então não é questão de decorar se é o traço pequeno ou se é o traço grande, se é o traço de dentro, se é o traço de fora. Não, não são essas palavras que tem que vir na sua mente. É distância do ponto até onde a reta corta o círculo, vezes distância do ponto até onde a reta corta o círculo. Tá? E se, né, deixa eu fazer uma cópia aqui de tudo que já tenho aí, e se eu tivesse feito outra reta? E se eu tivesse feito uma reta por aqui, ó, passando aqui na horizontal? É a mesma ideia. O ponto é o mesmo? Sim, o ponto é o mesmo. O círculo é o mesmo? Sim, o círculo é o mesmo. Então, não vai mudar o resultado. Tudo bem que essa reta é diferente, vai ter medidas diferentes, mas o resultado não vai mudar, porque o ponto ainda é o mesmo, tá? Então o que eu preciso aqui? Essa reta corta o círculo ali naquele C e corta o círculo aqui nesse D, tá? O que é a potência? Do ponto até onde a reta corta o círculo, vou pintar aqui de laranjinha, do ponto até onde a reta corta o círculo, vezes do ponto até onde a reta corta o círculo, lá no outro local. Então, vezes isso aqui tudo. Vamos fingir que esse laranjinha é 2. E agora isso aqui tudo. Tá vendo? Não daqui até aqui. Aí o cara provavelmente não vai te dar esse traço todo, né? Ele deve te dar essa medida aqui por dentro, sei lá, aqui dentro é 16. Tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai multiplicar as duas distâncias. Então, é essa distância desse laranjinha aqui que é 2, vezes essa distância toda, né? Que é 2 mais 16. Então, 2 vezes 18. E aí, de novo, repara que a conta feita por essa reta deu o mesmo resultado da conta feita por essa reta. O 3 vezes o 12 é igual ao 2 vezes 18, porque tudo deu 36, certo? Compara isso daqui
com aquela segunda parte daquela página que eu dei cheia de negócio. PA vezes PB igual a PC vezes TD. Deixa eu ver aqui no desenho o que é isso tudo. PA vezes PB. PA é a reta inteira e PB é esse toquinho. Que é isso? É exatamente o resultado da potência do ponto medido pela reta de cima. O que é PA? Do ponto até onde a reta cortou o círculo aqui na esquerda. E o que é PB? Do ponto até onde a reta cortou o círculo na direita. Não importa a medida sozinha AB. Não importa a medida de onde a reta corta o círculo até onde a reta corta o círculo. Claro que você precisa dela para saber o tamanho do negócio todo, né? Mas o que importa é do ponto até A, do ponto até B. E do outro lado igual, PC vezes PD. PC do ponto até onde a reta corta o círculo. E o que é PD? Do ponto até onde a reta corta o círculo. Né? Agora faz sentido. Então, quer dizer, eu já te mostrei duas relações aqui, né? E, no entanto, eu já tinha escrito aqui essas duas sem saber as duas necessariamente. Né? Na verdade, eu soube potência de ponto. Só que quando você faz a conta da potência de ponto, dá exatamente isso daqui. Tá? Se você for ver a demonstração disso daqui em algum livro, gente, você vai ver que tem muito lugar que o cara passa uns traços aqui, faz uma diagonal aqui, né? Uma diagonal não, né? Faz um traço aqui, aí você cria dois triângulos, aí esses triângulos o cara descobre que eles são triângulos semelhantes, aí você monta a semelhança de triângulo, aí você destaca lá na proporção de semelhança duas frações em particular, iguala as duas, multiplica cruzado e chega nisso daqui. Nossa, velho, até você enxergar onde que você tem que fazer o traço aqui, para destacar os dois triângulos, montar a relação, ver qual ângulo que é igual a qual, para montar a proporção toda, esquece, tá? É mais fácil você pensar na ideia de potência de ponto. Assim você ganha essas relações métricas de graça, tá bom? Ô Mock, tinha uma terceira de tangente também? Tinha também, ó. Vamos voltar aqui. Eu tinha feito a reta, eu tinha feito uma segunda reta passando aqui por baixo, certo? E se você tivesse feito uma segunda reta, não passando ali por baixo, mas passando aqui, ó, de raspão, no caso da reta tangente. Bom, o ponto ainda é o mesmo, é aquele que a potência dá 36. Então a potência desse ponto aqui tem que dar 36, tá? Eu apaguei a reta anterior aqui, que senão vai ficar muita reta no meu desenho, tudo bem? Mas as três retas vão ter que dar o mesmo resultado, 36. Ah, Moca, mas você falou que era do ponto até onde a reta bate no círculo num lugar, vezes do ponto até onde a reta bate no círculo lá no outro lugar. E agora eu não tenho dois lugares, eu só tenho um. Pois é, então o que nós vamos fazer? A gente vai dar um migué aqui, ó. A gente vai fingir que tem dois lugares sim, ó. Onde que a reta bateu no círculo? Primeiro bateu ali, ó, onde eu bati ali, ó. Tá vendo que eu tô piscando? Bateu ali. E cadê o tal do outro lugar que a reta bateu no círculo? Bateu ali, ó. Vai mudar o desenho, ó. Plim. Oh, não, errei. Aqui é o ponto C. E cadê o outro ponto? Plim. Ah lá, ó. Ah lá, ó. Tá praticamente no mesmo lugar. Tá praticamente no mesmo lugar. Eu poderia ter colocado exatamente no mesmo lugar, mas aí você não ia perceber o vídeo mudando. Tudo bem? Finge. É claro que a reta, a gente toca o círculo num ponto só. Tá? Mas finge que, na verdade, são dois pontos praticamente em cima um do outro. Praticamente em cima um do outro. Eu tenho o ponto C e tenho o ponto D. Na verdade, é o mesmo ponto, que é o mesmo lugar. Mas finge que eles estão um milímetrozinho de distância só um do outro. Então, quanto que é a distância do ponto até onde a reta bate no círculo? É esse traço laranja aqui. Esse traço laranja aqui. Né? Vamos supor que ele vale 6. Agora, e quanto que é do ponto até onde a reta corta o círculo lá no outro lugar? O tal do outro lugar, na verdade, é o mesmo lugar, né? É esse traço azul aqui. Certo? É esse traço azul, que é a mesma coisa, né? Tipo assim, a diferença de posição deles aqui é ridícula. Na verdade, não existe, né? Mas finge que existe, só que não vale nada. Então, vale 6 também. Então, quanto que vai dar a potência do ponto aqui? Vai ser do ponto até onde a reta corta o círculo, vezes do ponto até onde a reta corta o círculo. Vai dar, então, 6 vezes 6, 36. E aí, mais uma vez, repara que a conta feita por essa reta
deu o mesmo resultado da conta feita por essa reta. Então deu 36 igual a 36. Compara com a fórmula que estava lá, né? Que tem um negócio ao quadrado aqui, deixa eu ver. O que é PR vezes PS? PR é o pedacinho de fora e PS é o pedacinho de dentro? Deixa eu ver. Não, PS é o negócio todo. Ah, tá. Então o que é isso aqui? É a potência do ponto de acordo com a reta de baixo. Ó, do ponto até onde bate no círculo, que é o tal do PR, vezes do ponto até onde bate no círculo, que é o tal do PS. Tá? Igual. E agora, do outro lado, do ponto até onde bate no círculo, que é PQ, vezes do ponto até... Cadê o outro lugar que bate no círculo? Tá ali também, fiz que são dois pontinhos praticamente juntinhos. Então, é PQ vezes outra medida que, na prática, é como se fosse PQ também. Então, por isso que tem um PQ ao quadrado aqui. Certo? Então, gente, de novo, vamos visualizar aquela coisa feia lá. Ó, você tinha essa relação, você tinha essa relação, você tinha essa relação, e para mim nada disso importa. Eu não quero que você decore 3 relações diferentes. Eu não quero que você pense que existem 3 possibilidades diferentes. Eu quero que você pense em uma coisa apenas: potência de ponto. Agora, qual é a conta exata que você vai usar para fazer a potência do ponto? Depende de qual reta que foi feita. Mas não importa qual reta foi feita, a regra é sempre a mesma. Do ponto até onde a reta corta o círculo, vezes do ponto até onde a reta corta o círculo. Certo? Aí você não vai pensar em 3 relações, você vai pensar em apenas uma coisa. Tá bom, gente? No mais, a gente também tem que saber aí, né, que já que a gente falou de reta tangente, outro detalhezinho. Toda vez que você tiver um ponto, se você quiser fazer uma reta que tangencia o círculo passando por esse ponto, sempre vai ter 2 possibilidades. Você tem essa reta aqui, que raspa o círculo aqui por cima, e você tem essa reta aqui que raspa o círculo aqui por baixo. E aí, cara, esses 2 pedaços vão ter sempre a mesma medida, tá? Esse pedacinho aqui do ponto até onde tangencia é sempre igual a esse pedacinho aqui do ponto até onde a reta tangencia, tá? Então, PA é igual a PB. Isso nos dá, tá, o chamado Teorema de Pitot. Pitot, acho que é Pitot, né? Acho que é francês, Henri Pitot, se eu não me engano. Né? O que ele fez? Ele estava pitando não está pitando nada, não, foi o nome dele. Ele falou isso aqui, ó, que quando você tem um quadrilátero e um círculo por dentro do quadrilátero, se vocês lembrar lá de geometria antiga, vocês vão ver que triângulo, todo triângulo tem um círculo que tangencia por dentro e um círculo que tangencia por fora. Agora, quadrilátero você já não garante, né? Qualquer quadrilátero que tem um círculo que tangencia os 4 lados ao mesmo tempo por dentro, não, tá? Mas caso o seu quadrilátero tenha este círculo, caso seja possível desenhar um círculo que tangencia, tá, os 4 aí por dentro, o que acontece? AB mais CD igual a BC mais... Ai, Jesus, mais coisas para decorar. Vamos tentar visualizar no desenho. O que é AB? AB é esse lado aqui, ó, esse mais em cima da esquerda aqui. Mais CD é esse de baixo à direita aqui. Igual BC é esse de cima aqui. E AD é esse aqui. Então ele está falando que em palavras, né? Vamos escrever essa equação em palavras. Ele está dizendo que a soma dos lados opostos é igual. Parece aquela do ângulo. A do ângulo dizia que a soma dos ângulos opostos são iguais. Você pega 2 ângulos opostos, a soma dele dá igual à soma dos outros 2 ângulos opostos. Só que, por sinal, dizia até quanto que dava. Dava 100 por 180. Aqui ele está fazendo a mesma coisa com o lado. A soma dos 2 lados opostos, né, desse par de lados opostos aqui, é igual à soma desse par de lados opostos aqui. Inclusive igual a... Aí não sei, aí não dá para falar, porque eu poderia dar a mesma figura e ampliar, o resultado da soma daria muito maior, tá? Então não tem como você, né, predefinir quanto que vai dar essa soma, mas você sabe que uma é igual a outra, tá? Nossa, Moca, eu nem lembrei desse negócio, fui fazer uma questão, nem sonhava com isso. Não precisa, não precisa, o que você precisa é isso aqui, ó. Saber que de um ponto até onde tangencia é igual do ponto até onde tangencia. Se você sabe isso, o Teorema de Pitot vai vir naturalmente. Quer ver? Ó, vamos fazer ele versão colorido. Ó, colorido, que bonito, super didático.
uma maravilha. Dei até uma aumentadinha aqui no tamanho, ó o que acontece aqui, ó. Esse aqui é um ponto fora do círculo. Faz as retas que tangenciam o círculo passando por A. Ó, daqui até onde tangencia aqui e daqui até onde tangencia aqui. Esses dois pedaços têm que ter a mesma medida, então os dois são vermelhinhos. E o ponto B? Daqui até onde tangencia, daqui até onde tangencia. Então esses dois pedaços têm que ter a mesma medida, pintei de verdinho. O ponto C, daqui até onde tangencia, daqui até onde tangencia, tem que ter a mesma medida. E o ponto D, daqui até onde tangencia, tá, entendi, pois é, mas eu tenho que falar, né, daqui até onde tangencia. Então eles têm a mesma medida. Agora visualiza só, quanto que dá a soma desses dois lados opostos aqui, né? Eu não vou pôr valores numéricos não, vamos falar como se fosse cores mesmo. Quanto que vale esse lado aqui mais esse lado oposto aqui? Ah, esse lado aqui que mede um pedaço vermelho mais um verde, mais esse aqui que mede um laranja mais um azul. Então essa soma desse primeiro membro aqui dá um toco vermelho mais um toco verde mais um toco laranja mais um toco azul. E o outro lado, quanto que vale essa soma aqui? São dois lados diferentes, ó. Esse lado aqui mede verde mais laranja, não tem nenhum outro lado que mede verde mais laranja. Mas soma esse lado com esse, quando vai dar? Um toco verde mais um toco laranja, somado com um toco azul mais um toco vermelho. Então olha aqui, ó, BC mais AD, o verde mais laranja mais azul mais vermelho. Ou seja, esse primeiro membro aqui, mudando a ordem, é um pedacinho vermelho mais um verde mais um laranja mais um azul. E do lado de cá, um verde mais um laranja mais um azul mais um vermelho. Deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. Você só mudou de ordem, certo? Então, o importante é você saber a relação da reta tangente. O resto vem naturalmente. Certo, gente? Então, é isso que vocês vão usar aí, tá? Para fazer a listinha aí que eu vou mandar junto. E por hoje é só, tá? Vamos ficar só com essa coisa aí. Ângulos no círculo, retas no círculo, a retirada da minha fotinha e a desplugada da minha web pobre, né? Essa webcam de pobre providencial aqui. Pessoas, é isso. Abraço a todos, se cuidem, lave a mão, se puder, fique em casa, vê o vídeo com calminha. Abraços, fui!